Quantas vezes você já perdeu uma oportunidade porque no momento exato que você precisava se expressar, o emocional falou mais alto, você se atrapalhou, aquilo que você tinha pensado em dizer saiu de forma diferente e se afastou do seu objetivo. Bem, a aula de hoje vai te ajudar a pensar profundamente a sua forma de se expressar. Eu sou Alexandre Camilo, especialista em programação neurolinguística e storytelling. E a aula de hoje é um presente para você. São 3 pontos fundamentais e 7 dicas de ouro para uma apresentação inesquecível. Você está preparado? E para começar, uma história que vai te levar à reflexão. Antes eu vou pedir para que você repita comigo as seguintes palavras. Era uma vez. E você pode estar até se questionando, qual é a necessidade de eu dizer isso? É porque quando você fala essas palavras e você se ouve falando, você está avisando o seu inconsciente que agora a sua criatividade pode aflorar. Agora as portas do irreal, da imaginação, do fantástico estão abertas para você. Então no 3, era uma vez. 1, 2, 3. Era uma vez. Era uma vez um menino que desde muito novo descobriu uma habilidade extraordinária para mexer com madeira. Vocês acreditam que com 3 anos de idade, essa criança já pegava pedaços de madeira para fazer os seus brinquedos? Com 6 anos, ele era capaz de reconhecer tipos diferentes de madeira pelo cheiro. Ele era filho único. E o pai e a mãe, observando isso, pensaram que naturalmente, quando ele entrasse na adolescência, iriam colocar ele numa boa oficina, num bom curso de marcenaria. A cidade onde eles moravam não era uma cidade muito grande, mas tinha uma escola conhecida e reconhecida por formar excelentes carpinteiros. Quem tem filhos vai entender o que eu vou dizer agora. Um dia ele tinha 8, outro 10 e de repente já estava com 15 e pronto para entrar na escola. Passa rápido. E quando ele entrou nessa escola de carpintaria, ele foi com medo. E chegando lá, ele conheceu muitos outros rapazes. Um dizia assim, eu quando me formar aqui, eu vou para outro país para continuar aprendendo. O outro dizia, eu não sou dessa cidade, mas o meu pai tem uma grande oficina e quando eu me formar aqui, eu vou trabalhar com ele. Ele também tinha sonhos e planos, mas como eu disse, tinha medo. E era um medo constante dentro dele. E os 3 anos de curso passaram de forma muito rápida. E no dia da formatura, e quem já se formou aqui em algo sabe, é um dia de muita alegria, mas também é um dia de tristeza, porque parte daquelas pessoas você não vai rever tão cedo. Então, vinha alguém e dizia, olha, eu estou indo para um outro país para aprimorar meus estudos. O outro dizia, eu estou indo trabalhar na minha cidade, na oficina do meu pai. Ele até pensou em pedir para o pai para transformar a garagem da casa numa oficina. Mas o pai gostava tanto do carro e daquele cantinho da garagem. Ele pensou em pedir para a mãe para ir para um outro país para estudar, mas ele era filho único e tão apegado com a mãe, ele ficou com medo da reação da mãe, ficou com medo da reação do pai. Ele ficou com medo, e com medo ele não fez nada. E no dia que ele completou 19 anos, o pai dele, de repente, faleceu do coração. E aí aconteceu com ele algo terrível, porque ele foi tomado por um remorso enorme. Ele começou a se culpar de tudo que ele não tinha feito para o pai. Ele deveria ter dito para o pai que amava o pai. Ele deveria ter ajudado mais o pai.
Ele deveria. O remorso tomou conta dele durante 21 dias. E no 21º dia, a mãe dele, igualzinho o pai, faleceu do coração. Diziam até os vizinhos que o espírito do marido tinha voltado para buscar a esposa. Então, de frente ao caixão da mãe, ele começou a maldizer a sua sorte. E aquele medo começou a tomar conta de todo o corpo dele. Agora ele estava sozinho, então ele não saía mais de noite. E de repente não saía mais de dia. Era um medo que paralisava, um medo. Então um dia, não aguentando mais viver com esse medo, ele tomou uma decisão. Ele iria se matar. Passou um filme na cabeça dele. A última vez que ele tinha saído de casa, perto de onde ele morava, tinha uma lagoa. E nessa lagoa tinha uma canoa abandonada. Então ele pensou assim, eu vou lá, pego essa canoa, trago para casa, faço um caixão e me mato. E acabo com isso. Ele visualizou toda a cena e quando anoiteceu, ele fez exatamente aquilo que ele tinha planejado. Ele foi até a lagoa que era perto de casa. A canoa abandonada estava lá. Pegou a canoa, trouxe para casa e começou a trabalhar. E quando amanheceu, ele estava com o corpo molhado de suor e de frente a uma obra-prima de marcenaria. Nunca ninguém ia dizer que aquela perfeição daquele caixão tinha sido uma canoa abandonada. Ele tinha um misto de emoções dentro dele e um orgulho. Ele tinha se esquecido como era bom trabalhar naquilo que gosta, com madeira. Era uma sensação tão boa que ele não cabia dentro dele. E por não caber dentro dele, ele saiu. E quando ele saiu de casa, ele procurou um desses bares que vendem pão também. Quando o dono do bar viu ele entrando, estranhou. Ele não saía mais de casa, mas não falou nada. Então, ele disse para o dono do bar, o senhor me vê uma cerveja? Sentou sozinho e brindou com ele mesmo. Voltou para casa para pensar no que ia fazer. Sentando no sofá, cansado por trabalhar a noite inteira, ele pensou e pensando, ele dormiu. E quando ele acordou, já era de noite de novo. Então ele saiu e voltou com 3 tocos de madeira. E novamente começou a trabalhar a noite inteira. E quando amanheceu, ele estava com o corpo molhado de suor, mas de frente a 3 obras-primas de marcenaria. Era lindo. E de novo, aquela sensação, aquele orgulho de quem trabalha naquilo que ama, naquilo que tem aptidão. E por não caber dentro dele, ele saiu de novo, foi até o bar e quando o dono do bar viu ele entrando, falou, tá bebendo agora de manhã? Então ele, sem perceber, disse assim, é que eu trabalho de noite. E ouvindo a sua voz, ele foi ficando mais seguro e disse, agora eu trabalho de noite. E o dono do bar, curioso, disse, e você faz o quê? E ele, cada vez com a voz mais firme, disse, eu sou um artista, eu trabalho com madeira. O dono do bar disse que até a hora do almoço ia lá, ver de perto o trabalho dele. E assim o fez. Ele levou um amigo e das 3 peças eles compraram 2. O homem pegou o dinheiro, comprou mais madeira e ferramentas e nunca mais deixou de trabalhar. A sua casa se transformou numa enorme oficina e vinha gente de outros lugares para aprender com ele. Ele comprou a casa do lado, que virou uma loja. Todo mundo o conhecia por suas habilidades. Esse homem também conheceu uma mulher. Ele casou, teve 2 filhos que lhe deram seu maior tesouro, 3 netos. Todos os dias, fosse no balcão da loja, na oficina ou em casa, o homem repetia. Ele era
a pessoa mais feliz desse mundo. E para os filhos e netos em casa, ele dizia que se eles respeitassem a felicidade dele, até o dia da morte dele, ninguém iria abrir o quartinho da casa velha, que era como ele chamava a primeira casa dele. Lá dentro, trancado a cadeado, estava o segredo da felicidade dele. E ele era o homem mais feliz do mundo. Ele não se cansava de repetir isso diariamente. Demorou muito para esse homem fazer a passagem. E quando ele foi literalmente dormindo. E a expressão dele era serena, de quem cumpriu a sua missão. E foram os netos, as crianças, que lembraram os pais do segredo do quartinho do avô. E quando eles foram até lá e arrombaram o cadeado enferrujado, dentro do quarto estava guardado um lindo e velho caixão. Então eles puderam compreender que o segredo da felicidade do pai e do avô foi ter tido a coragem em vida de enterrar os seus próprios medos, de enterrar tudo aquilo que te impede de ser feliz, de colocar em prática os seus dons e aptidões que o bondoso Deus dá de presente, que o bondoso Deus dá de presente a cada um de nós. Essa é para pensar. Percebam que história rica, que metáfora preciosa para falar sobre tomar decisões. Percebam que durante boa parte da história, o rapaz vive com medo. Gerenciar suas emoções é o primeiro ponto fundamental no palco da vida. Quando você tem o autogerenciamento, muitas vezes o problema não é falar, é o nervosismo e o filme que passa na sua cabeça na hora que você está se preparando para o encontro, para a live ou para aquele momento que você vai precisar se expressar. Nessa hora, o medo toma conta de você. E para ser um bom comunicador, o primeiro ponto fundamental é a capacidade de autogerenciamento, de conhecer e controlar as suas emoções. O estilo tem bem pouco a ver com isso. Grandes comunicadores com estilos diferentes encantam do mesmo jeito. Steve Jobs, o Papa Francisco, você nem precisa ser católico, mas é encantadora a forma como ele se dirige. Barack Obama, só para citar 3 exemplos de tipos de comunicadores distintos. Cada um deles desenvolveu uma habilidade de controlar as suas emoções. Esse é o ponto fundamental. O primeiro ponto, o autogerenciamento. O segundo ponto vem da preparação da sua apresentação. Como eu disse, se você não tiver o emocional controlado, embora você tenha muito conhecimento, na hora de você se expressar, parece que dá um branco. Você já não ouviu essa expressão? Nossa, eu sabia o que falar, mas na hora... Quanta gente na hora de fazer uma apresentação para uma banca, para um TCC, quanta gente às vezes estuda 2, 3 anos, tem conhecimento profundo daquilo que vai falar e na hora de uma apresentação o emocional toma conta. Então, o primeiro ponto fundamental é sim o autogerenciamento, controlar suas emoções. O segundo ponto fundamental é a preparação da sua apresentação. Ela vai durar 20 minutos? Bem, você tem que ter no mínimo 5 vezes mais o conhecimento daquilo que você vai falar. Isso vai te deixar numa situação de grande conforto. Você vai falar 20 minutos, mas você sabe que se precisasse falar 100, você teria conteúdo, você teria assunto e você estaria preparado para essa apresentação.
Isso faz toda a diferença. A plateia percebe se você tem profundo conhecimento, se você está receoso, se você está seguro naquilo que você está falando. Por isso, esse é um ponto fundamental. O terceiro ponto tem muito a ver com o nosso curso de Storytelling, porque são habilidades para a sua apresentação. Para isso é fundamental você fazer exercícios, praticar. As habilidades de apresentação acontecem a partir de um direcionamento. Por isso, fazer um curso, ter autoconhecimento e trazer pausas dramáticas. Que ritmo você imprime na sua apresentação? É online, o formato é diferente? É com o público ao vivo? De que maneira você se prepara com o seu corpo, com a sua voz? E que histórias você vai contar na sua apresentação para poder encantar? Brian Stevenson, que teve a maior aclamação do TED, passou 65% do tempo da sua apresentação contando histórias. É impressionante como isso prende a atenção das pessoas. Agora mesmo, eu contei uma história para vocês. Contei uma história que fala sobre medo, que fala sobre habilidades e dons. Cada um de nós tem habilidades e tem dons. Uns é para cozinhar, outros é para jardinagem, outros é... Em qualquer um de nós, a habilidade de apresentação é muito importante. Porque não basta você saber para si, é preciso comunicar. E o problema não é o que você fala, é como você fala. E isso faz toda a diferença, é o como. Se você souber usar rapport, ter o ritmo certo e com as suas palavras gerar imagens, com certeza vai ser muito mais fácil convencer, persuadir, trazer a pessoa para uma experiência, qualquer que seja o seu produto, a sua intenção. Agora, eu vou passar para vocês 7 dicas de ouro. Então, a gente já viu 3 pontos fundamentais. Controlar suas emoções, o autogerenciamento, a preparação da apresentação, que é o seu conteúdo. No primeiro, eu posso te ajudar. Sim, a gente tem recursos e maneiras de você trabalhar para se autogerenciar. O segundo depende de você, é o seu conteúdo, o seu estudo, aquilo que você quer passar. O terceiro, eu com certeza vou poder te ajudar, que são as habilidades de apresentação. Repara, 2/3 eu posso te ajudar, mas tem a sua parte. Além do seu conteúdo, vem também a sua disciplina, a sua vontade de mudar. 7 dicas de ouro podem te ajudar a tomar essa decisão. Porque repara que o personagem da nossa história, ele toma uma decisão. E quando ele toma uma decisão que era terrível, que era se matar, passa um filme na cabeça dele. E o que é que ele faz? Ele faz exatamente aquilo que ele planejou. A surpresa é que quando ele começa a fabricar aquele caixão, ele se recorda do prazer que é trabalhar com madeira. E numa única madrugada, ele é capaz de fazer uma obra-prima. E ele tem ciência disso, porque não cabe mais dentro de si. E a partir daí vai mudar o estado dele. Repara que ele vai contar para todo mundo que ele é o homem mais feliz do mundo. Quando ele repete essas palavras, a primeira pessoa que ouve o que ele está dizendo é ele mesmo. Que histórias você tem contado ao seu respeito? Quando você partir desse mundo, e eu desejo que seja daqui a muito tempo, você possa ir com a sensação de missão cumprida. E as pessoas que aqui vão ficar, vão contar a sua história. Eu falei da importância de você contar a história, e muitas vezes eu percebo isso, que é uma demanda grande que chega nos meus cursos. Mas que história eu posso contar? Primeiro, as pessoas perguntam, onde é que eu encontro uma boa história? Uma boa história é aquela que fala ao seu coração. Uma boa história é aquilo que você vai ter capacidade de contar com paixão. O que pode ser uma boa história para mim, para você talvez ainda não seja. E uma história extraordinária para você, talvez não seja para mim.
Mas independente do conteúdo, o como, olha aí o como novamente, a forma que você vai contar pode me encantar. Mesmo que eu não concorde com o conteúdo da sua história, mas você pode, no melhor sentido da palavra, me hipnotizar para que eu fique ali, observando, com imagens, ouvindo sons e tendo sensações. Uma boa história é aquela que fala diretamente ao coração da plateia. E isso começa com o seu coração. Existem contos de tradição oral, existem contos de autor. Os contos de tradição oral, como esse que eu contei para você, não tem um autor. São contos de sabedoria. Eu contei aqui do meu jeito e eu tenho a licença poética para isso. Aliás, eu reescrevi esse conto e coloquei no meu primeiro livro, Invenção de Palavra. Quando você vai contar um conto de tradição oral, você pode citar que é um conto de sabedoria e que você está contando do seu jeito. Agora é diferente quando você vai contar um conto de autor. Você tem direitos autorais. Muitas vezes o autor já morreu, mas a família é responsável pelos direitos autorais. Então é importante você citar a fonte e aí cuidado na hora de adaptar. Vamos para as 7 dicas de ouro? Primeira dica de ouro para uma apresentação inesquecível. Ensaie. Ensaie 1, 2, 3, 4 vezes. Ensaie primeiro com o espelho, depois grave com o celular, depois conte para 1 a 2 pessoas o que você vai apresentar. Isso é fundamental. É disciplina e prática. E não basta você ensaiar mentalmente. Eu vou fazer assim. É preciso ter o comprometimento. A sua apresentação vai durar 20 minutos, então o ensaio também vai durar 20 minutos. Tudo bem? Isso é importantíssimo, porque muitas vezes a pessoa lista os pontos e fala, na hora eu falo, e aí pode se perder. Ou avançar demais no tempo, ou fazer uma apresentação que era para ser de 20 minutos em 5 e causar uma frustração em quem está te esperando, quem foi lá preparado para te ouvir. Primeiro ponto é ensaiar. A segunda dica de ouro é você fazer exercícios para a voz e para o corpo. Exercícios de respiração e até de relaxamento se você fica muito tenso antes de uma apresentação. Esse hábito pode ser decisivo na energia e na dinâmica daquilo que você vai falar. E se for online, não subestime essa ferramenta. O esforço é muito maior para você estabelecer conexão. Gravada é diferente, como agora. Essa é uma aula gravada. Uma parte depende de mim, outra parte vai depender do editor. Quem vai fazer a edição das imagens, quem vai colocar música de fundo, quem vai fazer cortes. Ao vivo é diferente. Ao vivo é a sua energia conectada com quem está aí do outro lado. Tudo bem? Segunda dica de ouro, aquecer o corpo, aquecer a voz antes da sua apresentação. E se for preciso, exercícios de respiração e de relaxamento. Terceira dica de ouro, nivele por cima. Pense no seu público. O seu público é composto de pessoas inteligentes, pessoas que estão vivamente interessadas no seu conteúdo. Isso faz toda a diferença. Não subestime a capacidade das pessoas que vão te ver, que vão te ouvir e que vão ter sensações a partir daquilo que você tem a passar para elas. Quarta dica de ouro. Seu público é o seu espelho. O público está com desinteresse? Está dando sonolência à sua aula, à sua apresentação, o seu projeto? Mude o seu estado interno. Às vezes, não é só culpa sua. Pode acontecer que o ambiente também está carregado, pesado. Foi uma apresentação longa, você está encerrando. Nessa hora, você precisa mudar o seu estado interno. E existem técnicas e exercícios para isso. Quinta dica de ouro, o poder da palavra. Você pode até ter um PowerPoint para ajudar a ilustrar, uma música para levar a plateia a um estado, mas não conte com a ajuda desses recursos tecnológicos. Confie
nas suas palavras, naquilo que você quer passar para o seu público. Isso faz toda a diferença. Quem fica dependendo do recurso da música ou do recurso do PowerPoint pode muitas vezes se perder ou se frustrar se falta luz ou se você tiver um problema técnico. O poder está na sua fala, na sua capacidade de gerar imagens, sons e sensações no seu interlocutor, na sua plateia. Sexta dica de ouro: respeito com a sua audiência, respeito com o seu público. Você combinou um horário? Comece pontualmente e termine pontualmente. Esses dias uma moça me procurou e disse assim: é que eu tenho tanta coisa para falar e o tempo é tão pequeno e aí eu me atrapalho. Eu falei: amor, pense na seguinte metáfora, tenha em mente a seguinte imagem. Você quer oferecer um buquê lindo de rosas colombianas. É um buquê que você quer oferecer, mas pelo tempo e pelos protocolos, a rainha só pode receber uma rosa. Olha para o buquê. Escolhe a melhor rosa, a rosa mais bonita, aquela que pode simbolizar esse buquê, e ofereça essa rosa para a rainha. Nem sempre a gente vai poder oferecer um buquê, mas se eu só tiver oportunidade de oferecer uma rosa, que eu escolha a melhor. Isso, respeito com o público da hora de começar e da hora de terminar, dá a verdadeira sensação de que você se preparou, que teria muito mais coisas para falar. E numa outra oportunidade, você vai poder falar mais. Sétima dica de ouro. Para terminar nossa aula do jeito que a gente começou, conte histórias. Histórias têm essa capacidade de promover status, mexer com o visual interno, com o auditivo, com o sinestésico. Seja congruente, fale e faça aquilo que você prega. E que as suas histórias pessoais ou contos de autor ou de tradição oral possam tocar o coração de quem está ouvindo. Eu também teria muito mais coisas para falar e oferecer para vocês, mas numa aula como essa de 30 minutos, quando eu tenho um ramalhete para dar, eu escolhi uma rosa. E o meu desejo é que você aceite essa rosa como uma verdadeira rainha ou como um rei. E se você gostou dessa aula, eu tenho um pedido para você. Compartilhe esse conhecimento, me siga nas redes sociais, se inscreva no canal no YouTube, tenha uma conta no Instagram. Bom, os links estão aí embaixo. Essa é uma oportunidade da gente se encontrar mais vezes e você vai se surpreender com o que o storytelling pode fazer por você.